Queridos irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Vamos ler desde o verso 1. Lucas, capítulo 1, verso 1. Visto que muitos houve que compreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filho, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Verso 13. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Verso 18. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu sou velho, e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Verso 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Verso 30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Verso 35. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Verso 38. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. E finalmente, versos 46 e 47. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Vamos orar. Amado Pai Celestial, com que gratidão e alegria abrimos Tua palavra diante de nós. Como te louvamos, porque ela verdadeiramente é e tem sido lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Muito obrigado pela revelação gloriosa do Senhor Jesus nesse maravilhoso Evangelho. E contamos mais uma vez com a iluminação do Teu bendito Espírito Santo, não apenas para entendermos Tua palavra, mas para sermos atingidos, impactados por ela. Te suplicamos, Senhor, que o Teu falar seja íntimo e pessoal e também coletivo aos nossos corações. Habilita-nos, Senhor,
para que sejamos os ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Assim nós confiamos esse tempo a Ti, supre-nos com Tua graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito as orações dos irmãos por esse tempo longo em que estivemos ausentes da congregação e testemunhar o quanto o Senhor nos deu assistência com sua graça em detalhes, inclusive específicos, da nossa jornada nesses 3 meses fora daqui. Mais uma vez provamos, como já tenho dito há tantos anos para os irmãos, o quão imprescindível é o suporte de intercessão dos santos. Realmente é imprescindível. E quando então nos deslocamos para aqui, para ali, e quando então se trata de um tempo mais longo, ou às vezes de um desafio maior, em outros casos, nós sempre experimentamos o significado e o resultado da intercessão dos santos diante do Senhor. Então, somos muito agradecidos aos irmãos por esse trabalho de amor, por esse ministério diante do Senhor. Outra coisa ainda, antes de iniciar a nossa meditação de hoje, é que muito já foi dito, e tive a oportunidade de ouvir várias gravações enquanto estava fora, dos irmãos que aqui compartilharam esse Evangelho de Lucas. Tanto a introdução, de forma tão clara, foi exposta, tanto sobre Lucas, sua vida, seu ministério, seu encargo, o significado desse Evangelho. Então, o meu desejo nessa noite não é retornar a nada disso, embora nós tenhamos lido todos esses versos do capítulo 1. Mas eu gostaria de fazer um apanhado geral, não sei se concluiremos isso nessa noite, talvez não, ainda sobre esse primeiro capítulo, e pincelar alguns encargos e algumas notas que são muito caras para o meu coração e entendo que são caras ao Evangelho e à narrativa de Lucas. Nós precisamos dos Evangelhos, e especialmente do Evangelho de Lucas, note isso, para que nós conheçamos muito bem qual é o caráter e quais são as características. Você sabe que caráter fala da essência do que alguém é. E características fala da expressão deste caráter. Caráter, características. Nós só conheceremos bem o caráter e as características do nosso Senhor Jesus se nós conhecermos bem os Evangelhos. E particularmente Lucas. E por que nós falamos particularmente Lucas? Meus irmãos, 3 meses já se passaram desde que esse Evangelho foi introduzido como meditação e estudo aqui na congregação. E nós estamos apenas iniciando o capítulo 2. Quantas palavras já foram ministradas? Talvez 12, 14 palavras. Basicamente sobre o capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Esses capítulos 1 e 2 do Evangelho de Lucas é chamado por um grande erudito bíblico do passado, Alfred Plummer, chama esses capítulos de o Evangelho da Infância. E realmente é uma designação muito, muito linda. Nenhum outro evangelho narra os detalhes da infância do nosso Senhor como Lucas. E nós iremos ver qual é o propósito específico disso, embora certamente outros irmãos já tocaram nesse assunto. Lucas é um cientista. Ele é reconhecido, inclusive, ouça bem, por pessoas que não creem na palavra de Deus. Não creem, em primeiro lugar, no nosso Senhor Jesus. Não creem na palavra de Deus, mas admitem e confessam que Lucas está entre os maiores historiadores de todos os tempos. Dada a sua acurácia, a sua precisão. Aliás, ele usa essas palavras no início do seu evangelho. Ele diz que fez uma acurada investigação e iria fazer uma exposição com método, é a palavra que ele usa no original, em ordem, como traduz aí a maioria das nossas versões. Uma exposição em ordem, ou seja, com método. E não apenas isso traduz essa mentalidade natural do homem Lucas, que sem dúvida foi usada de modo muito especial pelo Espírito Santo, né? Porque assim se compõe a palavra de Deus. Homens que foram separados, isso é Pedro que diz na sua epístola, 1 Pedro capítulo 1. Homens separados.
eles falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, quando você lê Lucas e Pedro, ou João, eles são completamente diferentes. Totalmente diferentes. Inclusive nas suas ênfases, não é? Mas a verdade se aplica a todos eles. Homens que foram separados, eles falaram não de particular elucidação, mas eles falaram da parte de Deus, 1 Pedro 1, 21, movidos, a ideia lá é impelidos pelo Espírito Santo. Então essa é a palavra de Deus. É interessante que algumas pessoas dizem assim, a palavra de Deus é a Bíblia, por que será que ela é a palavra de Deus? Quando nós vemos a Bíblia, nós vemos que ela é a palavra de homens, e homens são sujeitos a erros. Irmãos, a maravilha da Bíblia é que ela é palavra de Deus através de homens. Porque se ela fosse palavra de Deus através de anjos, eu acho que pouco proveito teria para nós homens. Palavra de Deus através de homens, usando as características pessoais deles. Cada um com seu contexto, a sua história, um pescador, um boiadeiro, um príncipe, um ancião, um jovem, não é? 66 livros, quase 40 autores e uma única mensagem. Então nós teríamos que dizer para essas pessoas, qual livro é assim? Você conhece algum? Um livro que tenha 40 autores, um livro que foi escrito durante um período de 1500 anos, por 40 pessoas diferentes, com uma única mensagem. Graças a Deus, porque nós podemos ter esse livro precioso diante de nós. E como nosso irmão leu no início da reunião, aquele texto de 1 Tessalonicenses, aqueles irmãos de Tessalônica receberam a palavra de Deus como em verdade ela é, palavra de Deus, e não palavras de homens. Meus irmãos, eu já disse isso aqui algumas vezes e ainda quero repetir como introdução aqui. A história vai nos dizer que houve uma rainha na Inglaterra, no Reino Unido, chamada Maria, e conhecida como Maria I. E ela também é conhecida como a Sanguinária. E ela deu uma ordem no seu reino, que em qualquer lar, em que um exemplar da Bíblia fosse encontrado, em qualquer casa, em qualquer lugar, o homem, o marido, o pai, naquela casa, deveria ser decapitado. E parte do seu sangue seria recolhido numa bacia. E a Bíblia daquela família seria imersa naquele sangue. Por que essa loucura? Porque o inimigo, o diabo, ele detesta a palavra de Deus. Porque na medida em que a palavra de Deus é aberta aos nossos corações, então ela é vida, luz, graça, salvação. Então, meus irmãos, que privilégio nós temos, não apenas nos assentarmos aqui nessa noite, mas de termos aberto diante de nós esse livro, a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. E quando abrimos o Evangelho de Lucas, o que nós temos? Queria lembrar para você 2 versículos, enquanto eu cito, se você for rápido, você poderia abrir sua Bíblia, porque eu gostaria que você visse lá o que está escrito. Hebreus 13, 8, diz assim, Jesus Cristo é o mesmo. Preste atenção em cada palavra dessa. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e o será para sempre. Veja essa expressão final. Primeiro, ontem, porque ele é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Hoje, porque na linguagem de Hebreus, aí mesmo nesse capítulo 13, ele é o grande pastor das ovelhas que nos aperfeiçoa em todo bem para cumprirmos a sua vontade. Está aí em Hebreus 13, 20, se você quiser conferir. E também Pedro vai dizer que ele é o supremo pastor que há de se manifestar. E isso é futuro. Então, Jesus Cristo é o mesmo ontem, como bom pastor, hoje, como grande pastor das ovelhas, e o será para sempre, como supremo pastor de nossas almas. Quando nós vemos o Evangelho de Lucas, todos os 4 evangelhos, mas nós estamos estudando Lucas em particular, nós vamos conhecer, de maneira muito especial,
o caráter e as características daquele que é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Então, se nós perguntássemos assim, quem é aquele que nós encontraremos quando nós estivermos face a face? João vai dizer assim, amados, agora já somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. O que o João quer dizer com isso é que nós estamos, por um lado, em um processo maravilhoso de filiação, que atingirá até mesmo essa parte externa, que Paulo chama de corpo de corrupção. Quando nosso Senhor Jesus, na sua segunda gloriosa vinda, ele então tomar os seus redimidos para si, nós teremos um corpo semelhante ao corpo da sua glória, como ele escreve aos Filipenses, segundo o poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Não é? Então, quando isso, tão em breve, for uma realidade para aqueles que pertencem ao Senhor, quem nós veremos face a face? Nenhum outro que não seja este mesmo que nós estamos vendo e conhecendo aqui. E na verdade não apenas aqui, porque esse que conhecemos aqui, nós também conhecemos aqui, o mesmo. Cristo das Escrituras é o mesmo Cristo, o nosso Salvador e o nosso Senhor, que habita em nós pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, o motivo de estudarmos os evangelhos com tanto cuidado, já estudamos Marcos, agora estamos estudando Lucas, é nós conhecermos muito bem o caráter dele, porque é com ele que nós estaremos pelos séculos dos séculos. E é conhecermos muito bem as características dele. Sabe, irmãos, para citar um exemplo entre tantos que teremos oportunidade nesses meses a fio, estudando esse evangelho, se o Senhor não nos tomar para si antes disso, se ele interrompesse esse evangelho e se tornasse para nós o evangelho vivo diante dos nossos olhos, não é? Mas até que ele venha, nós estaremos gastando nosso tempo nesse evangelho. E então, é só esse evangelho, lá no capítulo 12, que vai dizer que esse nosso Senhor Jesus, esse, que tem esse caráter, que tem essas características, quando ele se revelar dos céus àqueles que forem seus mordomos fiéis, ele irá colocá-los em uma mesa. Claro que é uma parábola, claro, está falando de coisas celestiais, está falando de uma comunhão única, não é? E os detalhes dela. Então diz, ele, esse rei, ele os colocará em uma mesa e ele se aproximará e cingindo-se como um servo faz, colocando aquele avental para servir os convidados do seu senhor. Ele então se cingirá, se aproximará da mesa, depois de ter preparado o lugar para os seus, ele se cingirá e ele mesmo os servirá. Meus irmãos, nenhum evangelista registrou tal fato. Sem dúvida é a declaração mais impressionante que nós temos sobre o nosso Senhor Jesus, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Ele preparará para eles lugar na mesa e cingir-se-á e se aproximará e os servirá. E dirá muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então que maravilha é para nós abrirmos esse evangelho e vermos esse caráter e essas características. Então, mais um verso que diz que ia citar para os irmãos, se quiserem abrir, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, na nossa versão revista atualizada, diz que o Senhor mesmo, a ordem do versículo é assim, o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, né, descerá dos céus. 1 Tessalonicenses 4,16. A ideia aí, quando você lê o Senhor mesmo, na verdade, se invertêssemos aí essas duas palavrinhas, Senhor e mesmo, nós teríamos a intenção mais exata de Paulo nesse versículo. Porque na verdade não é uma expressão assim, leve, ele dizendo assim, o Senhor mesmo descerá dos céus. Não, a ideia de Paulo é a seguinte, o mesmo Senhor descerá dos céus. Você viu a diferença? Ele está dizendo, aquele que descerá dos céus é aquele mesmo, é o mesmo Senhor. O mesmo Senhor descerá dos céus. Aquele que tocou aquela filha de Jairo e a ressuscitou, aquela cordeirinha, como já estudamos. Aquele que alimentou aquela multidão faminta.
aquele que recebeu escárnio e açoites daqueles que o oprimiam, aquele que foi pendurado no madeiro, aquele que olhou para o mais miserável, aquele que tocou o leproso, o mesmo Senhor descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos arrebatados para o encontro com o Senhor, o mesmo Senhor, nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Oh, meus irmãos, que privilégio nós temos. E por que nós temos esse privilégio? Porque nós somos especiais? Não. Porque um dia a palavra viva de Deus falou pessoalmente aos nossos corações, conduziu-nos ao arrependimento e levou-nos a nos prostrar aos pés dele e confessá-lo como nosso suficiente Salvador. Deixamos de confiar em nossas justiças, eu sou isso, eu sou aquilo, eu nasci nesse lar, eu sempre fui um bom cidadão, respeitável, justo, educado, né? Cumpridor das leis. Nós vimos diante dele que as nossas justiças eram um trapo imundo, e nós nos dobramos diante dele, e a sua misericórdia nos acolheu. Ele se fez o nosso Salvador, Cristo de Deus, o nosso Senhor. E é com Ele que nós estaremos por toda a eternidade. O mesmo Senhor. Então, meus irmãos, vamos caminhar um pouquinho nesse Evangelho, como eu falei, extraindo um pouco do que nossos amados irmãos e servos do Senhor já compartilharam aqui sobre esse capítulo. Então, uma abordagem mais panorâmica que eu gostaria ainda de fazer com os irmãos. Os primeiros 2 versos que nós já lemos e repetimos, Lucas vai enfatizar que ele está narrando fatos, para ser bem redundante aqui. Lucas enfatiza que ele está narrando fatos, né? Não são lendas, não são coisas que aconteceram aí num cantinho e ninguém tomou conhecimento, não é? Mas ele é um historiador que está narrando fatos, investigados por um homem do gabarito de Lucas, né? Então, assim ele começa o Evangelho e diz assim: muitos houve. Aqui, em primeiro lugar, eu queria chamar a sua atenção para isso. Não apenas ele fez, veja, muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Nós só temos 4 evangelhos, certo? Mas muitos houve que empreenderam essa narrativa. Muitos foram impactados, assombrados, conquistados por essa pessoa maravilhosa. Embora nós só tenhamos 4 evangelhos, porque foi isso que o Senhor considerou suficiente para que fosse colocado e guardado na sua palavra. 4, não precisávamos de 8, de 10, de 20 evangelhos. Mas muitos houve que empreenderam tal narrativa. Qual o motivo? O motivo é que pela primeira vez, na história humana tão longa, talvez mais de 4.000 anos, até a encarnação do Verbo de Deus, os homens tiveram a oportunidade de ver e de ouvir a palavra eterna, o Logos de Deus, agora em plena expressão em carne. O Verbo que se fez carne. Por isso muitos empreenderam narrativas. E não é de se admirar. Verso 2 diz assim, parte final. Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares deles, ou desses fatos, não é? Agora olha essa última frase. E ministros da palavra. Já foi chamada a atenção por um dos irmãos sobre esse final desse verso 2, e eu gostaria de fazer uma pequena contribuição a mais aqui. Olha o que Lucas está dizendo. Ministros. A palavra aqui na língua original é servos, ou encarregados, ou até mesmo assistentes. Servos, vamos ficar com essa palavra. Servos da palavra. Irmãos, apenas Lucas e João se referem ao nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus, como sendo a palavra, ou o Logos. Então, quando você lê esse versículo aqui, ele não está dizendo que essas pessoas que fizeram narrativa, eles eram
ministros do que falaram, ministros da palavra que falaram, da palavra que escreveram, da palavra que liberaram. Você está entendendo? Está dizendo que essas pessoas que empreenderam uma narrativa, eles eram servos do Logos, eram servos da palavra. E a expressão que Lucas usa aí é exatamente essa, Logos. E não quero falar de novo sobre ela, porque já foi falado aqui o que Logos significa. Quando que essa palavra foi usada a primeira vez? Por aquele filósofo grego chamado Heráclito, de Éfeso, 600 anos antes de Cristo, e o Espírito Santo tomando essa palavra, pondo na boca de João e explicando que na verdade era o Logos. Não uma força, um poder supremo, um princípio impessoal, palavras que são usadas até hoje por muitos, não é? Veem Deus assim, de modo impessoal, isso não significa nada. Na verdade, meus irmãos, na verdade, a Bíblia diz que o diabo crê mais do que isso. E ele não é salvo. O diabo não crê que Deus é impessoal. O diabo não crê que Deus é uma força suprema. Está entendendo? O diabo sabe que Deus é um ser pessoal. Porque antes dele ser o que é, inimigo de Deus, ele era o Lúcifer, o anjo de luz, criado por Deus, que contemplava a glória do Senhor Jesus. Ele sabe muito bem quem Deus é. E contra esse Deus ele se rebelou. Agora, tantos há, os incrédulos de hoje, que falam de um Deus abstrato, um Deus impessoal, um Deus força, um Deus poder. Graças ao Senhor, porque Deus se revelou em Jesus como Ele é um Deus pessoal. Então, quando Lucas vai dizer que esses foram servos do Logos, essa palavra Logos para Lucas é tão importante quanto a mesma palavra Logos para João. E o que eles querem dizer com isso, tanto Lucas quanto João? Eles querem dizer que em Jesus de Nazaré, esse homem, Deus encontrou, realizou plena expressão de 4 coisas. Plena expressão da sua mente, a mente de Deus, plena expressão da natureza de Deus, plena expressão do caráter de Deus e plena expressão das intenções de Deus. Todas essas coisas são plenamente expressas em Jesus. Por quê? Porque Ele é o resplendor da glória e é a expressa imagem do ser de Deus. Por isso, Logos, que fala de manifestação ou de expressão. Por isso ele diz, quem me vê a mim, vê o Pai, o Deus eterno. Sabe, meus irmãos, quando eu era ainda um jovem, cheio de indagações na cabeça, lendo isso, lendo aquilo, e lendo a Bíblia, inclusive, embora tenha sido criado num lar cristão, não é? Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Então, quando no momento oportuno, ainda um adolescente, pela graça de Deus, ele me alcançou, uma das coisas maravilhosas que ficaram claras para mim, e dentre tantas outras, é que nenhum homem disse ou poderia dizer o que esse Jesus de Nazaré disse. Eu sou pão da vida. Eu sou luz de todo mundo. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Eu sou a própria ressurreição. Irmãos, palavras dessas na boca de qualquer outro, se você quiser chamar de mestre, não é? Embora esses mestres diante dele são nada, mas pode chamá-lo de mestre. Pode chamar Buda de mestre, pode chamar Confúcio de mestre, pode chamar Dalai Lama de mestre, quem você quiser chamar de mestre. Agora, nenhum deles teria a menor condição de falar palavras dessas. Imagina eles falando isso. Né? Eu sou a luz do mundo. Eu sou o bom pastor. Eu sou a vida, a ressurreição. Quem olha para mim e me vê, vê o próprio Pai, vê o próprio Deus. Se eles dissessem isso, eles seriam chamados de loucos, não é? E seriam loucos mesmo. Mas esse homem não. Esse homem é o que ele é. Jesus, Cristo, o Filho do Deus vivo. Nosso Senhor, o nosso Salvador. Por isso ele é tão único, tão singular, tão maravilhoso. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Deus forte,
Pai da eternidade e o príncipe da paz. Só ele o é. Então, esse é o Logos de Lucas, assim como é o Logos de João. Então, Lucas está dizendo que esses são servos do Logos. Agora, vamos avançar um pouquinho mais. Abra, por favor, o livro de Hebreus. Sabe, irmãos, quando vocês lerem Lucas, Evangelho de Lucas, com mais cuidado, usando chave linguística, examinando o texto com mais atenção, você vai ver que há uma quantidade enorme de palavras que aparecem apenas em Lucas, no Evangelho, em Atos e em Hebreus. Você acha que isso é um acidente? Ou será que Lucas é o autor de Hebreus? Provavelmente Lucas seja o autor de Hebreus. Então, quando nós abrimos o livro de Hebreus, nós vamos descobrir que a relação entre o Evangelho de Lucas e o livro de Hebreus é intensa. Já foi dito aqui que o tema principal de Lucas, o encargo de Lucas, é revelar a nós que esse Jesus é um homem segundo o coração de Deus. Da mesma maneira que Mateus enfatiza que Jesus é o rei, né? Todos sabemos. Da mesma maneira como estudamos que Marcos enfatiza que ele é o servo, com S maiúsculo, servo dos servos, não é? O servo sublime. Da mesma maneira que João enfatiza que ele é Deus, o Filho de Deus, o próprio Deus, não é? É o verbo que se fez carne. Lucas enfatiza que ele é homem, mas aqui precisamos avançar um pouquinho nessa questão homem. Lucas não apenas enfatiza que ele é homem. Nós estamos ainda ali no limiar do Evangelho. E você vai ver que Lucas vai dizer que ele é um homem perfeito como mediador e sacerdote. Essa é a ênfase de Lucas. Não apenas homem, mas um homem perfeito. Claro, ele é o verbo que se fez carne. Ele é um homem que não teve pai natural. Ele é um homem que teve um corpo formado para si, já que o Logos, o Filho de Deus, é eterno. Ele não tem princípio nem fim, ele é o Criador de todas as coisas. Então ele teve um corpo preparado para si no ventre da Virgem, cumprindo a profecia de Isaías, a profecia mais importante da Bíblia. Isaías 7,14. Eis que uma jovenzinha, é a ideia lá, uma virgem, conceberá. Isso é impossível. Onde você já viu uma virgem conceber? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele se chamará Emanuel, que quer dizer Deus agora está conosco. Como essa virgem concebeu? Lucas é quem vai nos dizer, não Isaías. Isaías apenas profetizou. Então, abra por favor Hebreus, vamos lá. Hebreus, capítulo 11. Deixa eu mostrar algo aqui que me parece muito impressionante para nós meditarmos e considerarmos. Hebreus 11, você sabe que esse é o capítulo da fé, não é? E o significado dela. Hebreus 11, 3, olhe com atenção, diz assim: pela fé entendemos, graças a Deus que é assim, porque os cientistas não conseguem entender, porque eles não creem. Se eles crescem na palavra de Deus, eles entenderiam. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, não é? Então eles não conseguem, pela ciência, simplesmente, chegarem à tal origem do universo, porque a origem do universo é uma palavra. É o Logos de Deus, o Filho. Nele foram criadas todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, pela fé, nós entendemos que foi o universo formado, guarda essa palavrinha formado aí, pela palavra de Deus. E como que ele foi formado? Leia. De maneira que o visível, o que é visível, veio a existir das coisas que não aparecem. Então, até onde os cientistas conseguem chegar? Só até o Big Bang, né? Mas não explica nada, não é? Como é que aconteceu esse Big Bang do nada? Né? O nada só produz nada. Então, sobre o nada estava aquele que é desde o princípio. Então, o universo foi formado, guarda essa palavra formado.
O universo formado pela palavra de Deus. Sabe onde ela aparece de novo aqui em Hebreus? Hebreus 10, por favor, olha aí. Hebreus 10, olha o verso 5. Antes de ler, o que nós temos então em Hebreus 11:3? Vamos resumir assim? A criação pela palavra, certo? Então o universo foi formado como? Pela palavra de Deus. De modo que o visível veio existir de coisas que não aparecem. Criação pela palavra. Hebreus 11:3, preste atenção. Agora, olhe Hebreus 10:5. Está falando do nosso Senhor Jesus, da encarnação do Verbo de Deus. O assunto de Lucas, capítulo 1. Então vai dizer, por isso, ao entrar no mundo. De quem então ele está falando? Do Verbo de Deus encarnado. Aquele que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem. Ao entrar no mundo diz, e aí ele cita esse salmo tão lindo, que é um salmo profético, se referindo a ele. Vamos ler. Sacrifício e oferta não quiseste. Olha agora, irmão, com cuidado. Antes, um corpo me formaste, ou preparaste. A mesma palavra na língua original. Então, o que nós temos em Hebreus 11:3? Vamos de novo, para ficarmos com esse paralelo para a nossa meditação. Em Hebreus 11:3, nós temos o universo sendo formado do nada, pela palavra de Deus. E em Hebreus 10:5, nós temos um corpo sendo preparado para o Logos eterno, e também podemos dizer do nada, né? No ventre da Virgem. Se nós não temos, como cristãos, claro que não temos, nenhuma dificuldade de crermos que pela palavra de Deus, como diz Hebreus 11:3, tudo foi criado, o universo foi formado pela palavra, que tipo de dificuldade teríamos para compreender, coloquemos assim, que para o Verbo eterno, o Filho de Deus, também foi formado, preparado, um veículo humano, um corpo, dentro do ventre da Virgem, sem que houvesse necessidade de nenhuma participação humana. Qual foi a necessidade de participação humana para a criação do universo? Nenhuma, não havia homem nenhum, simplesmente pela palavra. E agora Lucas está narrando que a palavra vai se fazer carne. E como que isso aconteceu? Maria pergunta, como isso sucederá? Pois não tenho relação com homem algum. Então, verso 35, Gabriel vai dizer, o Espírito Santo te envolverá com a sua sombra. E o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Antes disso, Gabriel tinha dito a ela que ela deveria colocar o nome dele, um nome humano, né? Filho de Deus não é um nome humano, é um nome divino. Seu nome humano é Jesus. Jesus foi nominado assim como João, o chamado Batista, os dois. O nome deles foi dado por Gabriel. Se tivermos tempo ainda hoje, nós vamos ver alguns detalhezinhos da beleza disso. O nome não foi escolhido nem por Zacarias e nem por Maria. O anjo Gabriel disse, seu filho se chamará João, que significa favor, graça. E para Maria ele disse, seu filho se chamará Jesus, que significa o Jeová eterno, Deus eterno, é salvação. O Deus eterno se manifesta em socorro. Jeová é socorro. Jeová é salvação. Isso que significa Jesus. Então, meus irmãos, a criação pela palavra, Hebreus 11:3, e a encarnação da palavra, Hebreus 10:5. Antes, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me preparaste. Então, por favor, estamos gastando tempo aqui para que você não perca tempo, como alguns perdem. Sabe em que sentido? Especulações. Por exemplo, Jesus tinha o DNA de Maria. Jesus não participou do sangue placentário da Maria. Então, se Maria era uma pecadora, como que Jesus não era um pecador? Mas então, o catolicismo romano diz que Maria não era pecadora. Então, e a mãe de Maria? Também não pode ser pecadora. Nem a avó de Maria, nem a bisavó de Maria.
não é? Porque todas estão sendo geradas na mesma linhagem. Especulações. Enquanto a palavra de Deus diz simplesmente, para o Logos eterno, um corpo foi preparado dentro do ventre da Virgem. E ele se chamará Jesus. E o poder de Deus para fazer isso é muito, muito, muito simples. Como foi simples ele dizer, haja luz e houve luz. Como foi simples ele dizer, haja separação entre as águas de cima do firmamento e as águas de baixo do firmamento. E assim se fez. Haja luzeiros no firmamento, e assim se fez. Antes um corpo me preparaste. Louvado seja o Senhor. Esse é o nosso Senhor Jesus. Então, vamos seguir um pouco mais. A conexão com Hebreus. Abra o capítulo 4 agora. Essa conexão me impressiona tanto que gostaria nessa reintrodução, né? Já que nossos irmãos, graças a Deus, já nos deram tanto, nessa reintrodução de Lucas, chamar a atenção dos irmãos para essa conexão com Hebreus. Capítulo 4 do livro de Hebreus, verso 14, um lindo texto, diz assim, ouça com atenção, Hebreus 4, 14. Tendo, pois, a Jesus. Irmãos, é um nome que o autor de Hebreus, talvez Lucas, aprecia demais. Ele usa o nome Jesus desacompanhado de outros títulos nesse evangelho muitas vezes. Aqui é o caso. Depois de Jesus, ele coloca uma vírgula, está vendo aí? Ele quer enfatizar esse nome humano. Por que ele não diz, tendo, pois, a Cristo, o Filho de Deus? Ele diz, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus. Ele vai dizer aí no capítulo 3, dê uma olhada rápida aí. Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, vírgula, Jesus. Está vendo? Muitas vezes, são quase 10 vezes, o autor de Hebreus usa nesse livro a palavra Jesus desacompanhada, sozinha, porque ele quer enfatizar a humanidade do Senhor Jesus. Não o fato dele ser o Cristo, não o fato dele ser o Filho de Deus, mas o fato dele ser homem, o verbo que se fez carne. Então, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, está vendo o tema do sacerdote? Nenhum livro do Novo Testamento, ouça isso também, nenhum, enfatiza o sacerdócio de Cristo como Hebreus, certo? E nenhum dos 4 evangelhos enfatiza que esse Jesus homem é um sacerdote como Lucas. Mateus não tem essa ênfase, nem Marcos e nem João. É Lucas quem tem a ênfase que Jesus é o sacerdote de Deus. Vou te citar um exemplozinho, interessantíssimo. O único evangelista que narra a parábola do bom samaritano é Lucas. E sabe o que é dito naquela parábola? Que aquele samaritano, aquele homem que sofria à beira do caminho, que não foi atendido por um levita, lembra? E aí Jesus vai dizer que também na beira daquele caminho, de Jerusalém para Jericó, passava um sacerdote. Sacerdote. E o sacerdote também viu aquele homem ferido e virou as costas. Porque a ênfase de Lucas é que Jesus é o homem sacerdote de Deus. E aí você vai ter todo o livro de Hebreus para explicar para você o que significa ele ser o sacerdote de Deus. É aquele que é capaz de condoer-se, Hebreus 5, dos ignorantes e dos que erram. Ele é aquele que foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, para Lucas, Jesus não é apenas homem, o homem perfeito, ele é o homem sacerdote. E sendo o homem sacerdote, ele é o homem mediador entre Deus e os homens. Entendeu, irmão? Homem sacerdote. O homem mediador. Essa é a ênfase de Lucas. Não apenas homem. Então aqui vai dizer, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus. Só uma referência para você, é isso que acontece em Lucas 1:31. Lucas 1:31. Quando Gabriel se apresenta, como já citei, e diz para Maria que esse que iria nascer dela deveria ser chamado de Jesus. Lucas 1:31. Socorro de Jeová, ou salvação de Jeová,
Agora, aí mesmo em Lucas 1:35, que também já citamos, quando a Maria pergunta a ele como isso, ao anjo, como isso aconteceria, então ele dá aquela explicação que eu já citei, ele vai dizer ao final, e o ente santo que há de nascer será chamado o quê? O Filho de Deus. Então quando você reúne Lucas 1:31, quando Gabriel diz que o nome dele será Jesus, com o versículo 35, que diz que ele será o Filho de Deus, esse ente santo, você tem aí exatamente o que o autor de Hebreus fez nesse versículo, colocando as duas expressões juntas. Tendo, pois, a Jesus, vírgula, o Filho de Deus. E na visão de Lucas, de Hebreus, né, a ênfase de Hebreus, como um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos, olha irmãos, o que nós veremos durante o estudo do Evangelho de Lucas todo, está resumido aqui nessas poucas palavras. Nós vamos ver um sumo sacerdote que pode, aí está sendo usado no sentido negativo, né? Não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. É isso que nós vamos ver em Lucas. Esse homem, sacerdote, mediador, que se compadece das nossas fraquezas, do homem como ele é. Veja mais aqui. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Olha essa ênfase. É exatamente a ênfase de Lucas no evangelho dele. Ele é homem à nossa semelhança, mas sem pecado. Por quê? Porque uma virgem concebeu e deu à luz a um filho, Jesus, o Filho de Deus. Agora, olha aqui mais, verso 16. Acheguemos-nos, portanto, então se é ele, Jesus, o Filho de Deus, se ele é esse grande sumo sacerdote, mediador, acheguemos-nos confiadamente junto a esse trono da graça. Que linda expressão. O que nós temos no Evangelho de Lucas é um trono de graça. E aquelas muitas pessoas se achegando, como nós vamos ver a partir do capítulo 3, quando chegarmos lá. Então, um trono de graça, a fim de recebermos, agora aqui uma nota de estudo para os irmãos. Olhe bem, recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro. O que significa o nome de Jesus? Socorro de Jeová, ou salvação de Jeová. Então acheguemos-nos a Ele para encontrarmos socorro em ocasião oportuna. Misericórdia e graça. Preste atenção nessas notas aqui. A palavra misericórdia, só no primeiro capítulo de Lucas, que nós estamos lendo, ela aparece 5 vezes. Só no capítulo 1. Por todo o Evangelho, ela aparece 11 vezes. A palavra graça, nós temos aqui no verso 16, misericórdia e graça. Está vendo aí? De novo, verso 16, Hebreus 4:16. A palavra misericórdia, 11 vezes no Evangelho de Lucas. 5 só no primeiro capítulo. Nós vamos precisar ler. Vamos fazer isso agora há pouco. A palavra graça, 4 vezes em todo o Evangelho de Lucas. Parece pouco, mas deixa eu te mostrar algo aqui. Em Mateus, a palavra misericórdia, todo o Evangelho de Mateus, 28 capítulos, aparece 9 vezes. 9. E em Lucas, 11. Em Marcos, que sem dúvida a misericórdia do servo é mostrada de maneira tão linda ali, já estudamos, mas a palavra misericórdia em Marcos aparece apenas 3 vezes no Evangelho todo. E em João, a palavra misericórdia não aparece nem uma vez no Evangelho de João. E em Lucas, repetindo, 11 vezes. Porque em Jesus nós temos um trono de graça para socorro, porque Ele é o socorro de Jeová, Jesus, e diante dele nós encontramos misericórdia plena, abundante, para socorro em ocasião oportuna. A palavra graça, já disse que em Lucas 4 vezes, em Mateus 1 vez, em Marcos nenhuma vez, graça, e em João 3 vezes. Então, se juntarmos as duas, misericórdia e graça, se você continua aí me ouvindo bem, junte as duas palavras, misericórdia e graça, que são totalmente complementares.
No Evangelho de Lucas, as duas juntas apareceriam 15 vezes, as duas juntas. Em Mateus, 10 vezes. Em Marcos, 3 vezes, as duas juntas. E em João, outras 3 vezes. Ou seja, é em Lucas que nós temos a ênfase de misericórdia e graça na pessoa desse sacerdote de Deus, desse mediador de Deus, o homem, Jesus de Nazaré. Cheio de misericórdia, cheio de graça. Agora, vamos voltar lá para Lucas capítulo 1. Vamos fazer isso de um modo bem objetivo, mas queria ler para você a beleza dessa palavra misericórdia no primeiro capítulo. 5 vezes, como nós já falamos, só nesse capítulo, e é importante, irmãos, que vejamos isso assim, porque o livro está abrindo com essa palavra. É uma ênfase, não é? 5 vezes no capítulo de abertura. O homem, sacerdote, mediador, cheio de misericórdia. Olha só. Capítulo 1, verso 50. Primeira vez está na boca de Maria, no seu cântico. Ela diz: a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. No verso 54, Maria repete: amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. No verso 58, olha que linda essa menção. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Falando aqui de Isabel, né, com relação ao nascimento de João Batista. Agora, olha o cântico de Zacarias. Verso 72, já foi estudado aqui também pelos nossos irmãos. Verso 72, Zacarias vai dizer: para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. E finalmente, talvez seja a menção mais linda, é o verso 78. Zacarias vai dizer assim: graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Quem é o sol nascente das alturas? É o nosso Senhor Jesus. Então, Zacarias tem um entendimento que o seu filho seria o precursor, João Batista, né, o seu filho, seria o precursor daquele que é o sol nascente das alturas. E o sol nascente nas alturas nos visitaria por causa da entranhável. Você está vendo essa palavrinha aí? Acho que a melhor, nossa, talvez, em português para nós usarmos, seria visceral. Sabe quando você escuta alguém dizer assim: aquele indivíduo tem um ódio visceral, não é? Tem uma ira visceral. Está dizendo que aquilo é tudo que ele é, não é? Aquilo vem de dentro dele, das entranhas dele. É isso que está escrito nesse versículo. Deus tem uma misericórdia visceral. Entranhas de misericórdia. Isso não é maravilhoso? Ah, meus irmãos, porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos apenas pó. Nosso irmão, amado irmão, Christian Shen, hoje com o Senhor, eu ouvi dizer muitas vezes assim: o homem não tem nada para se orgulhar. Seu pai foi Adão. Seu avô foi o pó. E seu bisavô foi o nada. Não é? Nosso pai foi Adão. Nosso avô foi o pó. Nosso bisavô, o nada. Por que nós temos para nos orgulhar? Graças à visceral misericórdia do nosso Deus, nos visitou o sol nascente das alturas. E foi Deus que disse quanto a nós, quanto a cada um de nós que crê nele: de trevas resplandeça luz. E Ele resplandeceu nos nossos corações, para a iluminação do conhecimento. Ah, que conhecimento nós tínhamos da glória de Deus na face de Cristo. Nenhum. Mas Ele disse: de trevas resplandeça luz. Graças à sua visceral misericórdia. Louvado seja o seu nome. E isso é o que nós vemos em Lucas. Nós fomos alvos dessa misericórdia visceral.
Essa que foi ao pó, ao nada, e nos buscou. Aliás, muitos estudiosos consideram Lucas 19:10 o versículo-chave de Lucas. Lucas 19:10. E o que diz lá? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda, irmãos, um passo mais. Ainda podemos dar mais um passinho. Vamos voltar para Hebreus. Hebreus 7. E vamos concluindo por hoje. Na semana que vem nós retornamos em algumas questões ligadas a Maria, a Zacarias e Maria. Hebreus 7. Escute esse texto com atenção, por favor. Sempre à luz do Evangelho de Lucas. Porque essa é a mensagem de Lucas. Meus irmãos, eu me sinto constrangido a entender que o autor de Hebreus foi Lucas. Tanto por causa das questões gramaticais, que não é nosso caso aqui examinar, né? Quanto por causa das ênfases, como já falei. O homem mediador, o homem sacerdote. É a ênfase de Lucas, é a ênfase de Hebreus. Então, Hebreus 7:25, preste atenção. Por isso também, ele pode, o nosso Jesus, olha o verso 22, por isso mesmo, Jesus. Está vendo mais uma vez a palavra sozinho, como já expliquei aos irmãos? Não diz Jesus Cristo, não diz o Senhor Jesus, diz só Jesus, porque está enfatizando a humanidade dele. Jesus, verso 22, o que é dito dele no 25? Por isso mesmo ele pode salvar totalmente. Essa expressão salvar totalmente só aparece 2 vezes em todo o Evangelho, em todo o Novo Testamento. Todo o Novo Testamento. Uma vez está aí, traduzida assim, salvar totalmente. A outra vez está onde? Lucas, no seu Evangelho. Nós não vamos examinar agora. Só para você ver essa coerência. Então diz que esse Jesus pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, porque ele é o quê? O mediador único entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2:5. Há um só e único Deus, e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, vírgula, homem. Esse é o tema do Evangelho de Lucas. Né? Então, mediador, onde nós estávamos aí? 24, né? 25. Os que por ele se chegam a Deus, porque ele é o mediador, e porque ele vive sempre para interceder por eles. Preste atenção. Com efeito, nos convinha. É isso que vamos ver no Evangelho de Lucas. O quanto nos convinha um homem como esse, um mediador como esse, um sacerdote como esse, que são as ênfases de Lucas, que já falamos. Nos convinha um sumo sacerdote assim como este. Como? Quais características dele? Qual é o caráter dele? Santo, inculpável. Olha que tentaram, irmãos. Olha que tentaram. Culpá-lo de todas as formas. Culpá-lo de transgredir a lei de Moisés. Se aquela mulher que foi pega em flagrante adultério não fosse apedrejada. Deus deu a ordem, a lei por Moisés. E agora? O que vai ser feito, Jesus? O que você tem a dizer? Não é? Tentaram culpá-lo, apanhá-lo, pegá-lo de todas as formas. Meus irmãos. Quanta tolice. Porque ele é a sabedoria de Deus feita carne. Santo, inculpável, sem mácula. Um homem sem mácula. Um homem sem mácula. Todos os homens são maculados. E as mulheres também. Raça humana é maculada. Separado. Olha que linda expressão. Separado dos pecadores. Você não acha maravilhosa essa expressão? Ela é linda, porque sabe o que os evangelhos vão dizer? Que esse que é separado dos pecadores, ele foi chamado pelos religiosos de amigo dos publicanos e pecadores. Foi chamado de glutão e beberrão.
Porque quando convidado lá para aquela festa, ele ia lá. Porque os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Não é maravilhoso, irmãos? Ao mesmo tempo que ele foi separado dos pecadores, ele é o amigo dos pecadores. Esse é o nosso Senhor Jesus. E o que mais? O que diz a última frase aí? E feito mais alto do que o céu. Meus irmãos. Vamos perguntar a respeito dos homens naturais como são. Vamos pensar em Jesus como um homem natural por um momento. Que direito ele teria de ser levantado ou ser elevado até essa posição mais alto do que os céus? Por que isso? Porque ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas não houve dolo algum em sua boca. Não cometeu pecado e nem dolo algum se achou na sua boca. Para concluirmos, eu queria ler alguns versos com você. Será o nosso passo final para hoje. Você sabe, antes de ler, para você compreender, que Arão, no Velho Testamento, o grande sumo sacerdote Arão, separado por Deus para essa função, ele era uma figura claríssima de Cristo, não é? O livro de Hebreus vai interpretar tudo isso para nós. Que Arão, o sumo sacerdote, era uma figura de Cristo. Então, quando o autor de Hebreus diz que esse santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, foi feito mais alto que o céu, nós temos uma relação entre Arão e ele, que é tão maravilhosa. Por um lado, Arão foi constituído oficialmente por Deus, ele representava o Cristo celestial, lá na figura, lá na sombra do Velho Testamento, né? Como sumo sacerdote. Mas quando nós colocamos Cristo ao lado dele, é o que vamos fazer agora, para concluir hoje, nós vamos ver essa discrepância, irmão, entre um homem que foi consagrado, ungido, separado para um ofício altíssimo. Ele era o único que entrava no Santo dos Santos uma vez por ano e que tinha a experiência da Shekinah, da glória de Deus. Era Arão, não é? O grande sumo sacerdote. Agora, quando veio Cristo, Hebreus vai dizer isso. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote das coisas que têm realidade. Porque Arão era sumo sacerdote das coisas que eram sombra. Mas Cristo, nada de sombra. Porque ele é a realidade. Então ele veio como sumo sacerdote das coisas que têm realidade. E agora eu queria pôr esse contraste aqui. Estamos ainda tomando a ênfase de Hebreus, não é? Comparando com o Evangelho de Lucas. Eu quero terminar com esse passo aqui para você ver a beleza disso. Vamos para Lucas então. Último verso, como fecha o Evangelho. E por hoje nós terminamos aqui. Olhe lá, por favor. 24. Eu sei que nós estamos colocando muitas ideias nessa noite, então que o Senhor te dê graça para ter aberto aí tua sacolinha, recolhido as sementes, e quem sabe domingo de manhã podemos plantar algumas delas aqui no nosso jardim. Então Lucas 24 diz assim, verso 50. Então, o Senhor Jesus já está ressurreto, claro, né? Se apresentou a várias testemunhas. Então os levou, seus discípulos, para Betânia. E erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia-se, preste atenção em cada palavra, ia-se retirando deles, sendo elevado para o céu. Aqui eu queria destacar particularmente 3 expressões. 4, vamos lá. Verso 50. Erguendo as mãos, os abençoou. Guarde isso aí primeiro. Segundo, aconteceu que enquanto ia os abençoando, ou os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Agora então vamos lá, para concluirmos, no livro de Levítico. Vamos ler a figura de Jesus, chamada Arão, lá no Velho Testamento, o sumo sacerdote. Levítico 9. Abra, por favor. Levítico 9.
Vamos direto ao versículo 22. Porque não temos mais tempo para tantos detalhes, não. Capítulo 9 de Levítico, olha o subtítulo aí, se você tem na sua Bíblia. Arão está oferecendo o sacrifício de consagração. Por si mesmo primeiro, porque ele era um pecador, claro. Então ele oferece sacrifício por si, ele oferece sacrifício pelo povo. Né? Então ele está fazendo está oferecendo esse sacrifício aí. Depois do quê? Depois do capítulo 8, onde ele próprio é consagrado. Se você voltar uma página aí e olhar o subtítulo, você vai ver que no capítulo 8, Arão e os seus filhos são consagrados, ungidos para o serviço sacerdotal. No 8, certo? Se você quiser, depois leia. Aí esse Arão consagrado, esse Arão ungido, esse Arão sumo sacerdote, então agora ele vai oficiar. Então ele oferece sacrifício por si, sacrifício pelo povo, fazendo tudo que a lei determinava. Né? Figura e sombra das coisas celestiais. Agora, olha o verso 22, quando ele já concluiu todos os sacrifícios. Preste atenção. Depois Arão levantou as mãos. O que Jesus fez, que nós lemos em Lucas 24? Quando ele foi sendo de Betânia, não é? Ele foi se retirando e ele fez o quê? Levantou as mãos, ele ergueu as mãos e os abençoava, certo? Vamos pensar no quadro primeiro de Lucas, de Jesus. Ele ergueu as mãos, os abençoava e foi se retirando deles, sendo elevado para o céu. Agora, o que aconteceu com a figura dele, Arão? Vamos de novo. Arão levantou as mãos para o povo e fez o quê? Os abençoou. Você está vendo, irmão? Claramente, Lucas está interpretando a figura, a realidade de Cristo na figura de Arão, com as mesmas palavras. Então, Arão terminou o sacrifício todo, assim como nosso Senhor cumpriu o seu sacrifício na cruz do Calvário, só que ele não ofereceu nada por si mesmo, ele se ofereceu, ele é o cordeiro, ele é o ofertante, ele é a oferta e ele é o lugar do sacrifício. Ao mesmo tempo, ele é as três coisas, não é? Então, Arão levanta as mãos para o povo, o abençoa, e qual é a próxima palavra que você tem aí? Preste atenção nela. Desceu. Mas Jesus subiu. Porque Arão era apenas uma figura. Então ele poderia sim, ungido por Deus, oficiando por Deus, levantou as mãos, abençoou o povo, mas ele tinha que descer. Porque essa era a sua condição. Mas o nosso Senhor Jesus ergueu as mãos, depois de realizar o seu perfeito sacrifício, os abençoou e subiu. Agora não terminamos ainda. Tem um texto para concluirmos. Números. Qual é a bênção de Arão? O que ele dizia, ou o que ele disse, quando ele levantou essa mão e abençoou esse povo? Número 6 diz assim. Ele não podia falar qualquer coisa que ele quisesse da cabeça dele, não. Ele tinha algo para ser dito quando ele fosse oferecer o sacrifício no dia da expiação e abençoar o povo. Então, Números 6 diz assim, verso 22. Números 6, 22. Disse o Senhor a Moisés, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel. Está vendo? E dir-lhes-eis. Qual é a bênção então? O que ele disse lá em Levítico, que nós acabamos de ler, quando ele ergueu lá a sua mão e abençoou? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça, olha que lindo, irmão. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Senhor Jesus, com as suas mãos erguidas, a partir de Betânia, abençoando os seus discípulos, mas não descendo. Ele já desceu há 33 anos atrás. Agora está sendo elevado. E para quê? Porque como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, ele vive para interceder por nós. E pode nos salvar totalmente. Então, qual é a bênção? O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e agora? E tenha misericórdia de ti. Que lindo, irmãos. Como vimos só no primeiro capítulo, Lucas usa 5 vezes a palavra misericórdia. E Hebreus vai dizer
que nós temos em Jesus um misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. Hebreus 2,17. O Senhor então tenha misericórdia de ti, e o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. É a ênfase do cântico de Zacarias. O Senhor te dê a paz. Não é maravilhoso? Então, meus irmãos, vamos parar por aqui. Não teríamos hoje tempo demais. Se o Senhor permitir, quarta-feira nós vamos retornar a Zacarias, um pouquinho da história dele narrada aí, e um pouco sobre Maria, a história dela também, e o seu cântico. Então, se você puder, leia de novo esse capítulo 1 de Lucas, para podermos fazer essas abordagens panorâmicas ainda antes de prosseguirmos. Vamos orar. Amado Pai Celestial, muito obrigado por tuas entranhas de misericórdia. Muito obrigado porque o Senhor veio buscar e salvar o que estava perdido. Muito obrigado por dizeres que de nossas trevas resplandeceria luz, para a iluminação do conhecimento da tua glória na face do teu Filho, nosso Senhor Jesus. Muito obrigado a ti, nosso Jesus, homem, sacerdote, mediador. Te honramos, te amamos, te queremos. Somos teus, assim como tu és o nosso grande sumo sacerdote. Senhor, glorifica, magnifica, engrandece o teu nome em nossas vidas. Pela tua misericórdia, Senhor, segue o teu trabalho de transformar nosso caráter à semelhança do teu. E também as nossas características à semelhança das tuas. Salva-nos completamente. Não permita que resistamos à doce e constrangedora obra do teu Espírito Santo nos nossos corações. Nós somos teus. Tu nos amaste primeiro. Tu nos compraste. Louvado seja o teu nome. Senhor, mantém, te pedimos, por tua graça, plantadas nos nossos corações, aquelas sementes que o Senhor quis nos dar nessa noite. Não permita que nada se perca. Ao contrário, que redunde em louvor, glória e honra a Ti. Assim nós oramos, no Teu precioso nome. Amém.